Olá, feministas literários! Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Debates Feministas, do nosso projeto Feminismo Literário, no qual estamos refletindo sobre a obra por uma teoria feminista de Estado de Catharine MacKinnon. Estamos chegando no penúltimo capítulo da obra, em que a autora irá se debruçar sobre a aplicação da igualdade entre os sexos, abordando a diferença entre eles e a dominação masculina. Nesse momento, é feito um paralelo com questões laborais e vale a pena nós relembrarmos que foi em razão da atuação da Catharine MacKinnon que a Suprema Corte norte-americana passou a incorporar a noção de assédio sexual em seus julgamentos. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio e coordenadora do projeto Feminismo Literário, e estou aqui para apresentar nossas debatedoras de hoje, que são peças centrais aqui dentro dos nossos projetos. Como entrevistadora, Louise Bandeira, que é graduanda em Direito pela Unirio e é nossa social media no Instagram, Feminismo Literário, e como entrevistada, Lara Campos, que é residente jurídica atualmente na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora de longo tempo no Núcleo Interamericano de Direitos Humanos e também nos nossos projetos Feminismo Interamericano e Feminismo Literário, é mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela UFRJ e bacharel em Direito pela UVA. Acessa também, gente, o nosso site feminismoliterário.online para conferir os debates, para deferir os resumos que foram feitos sobre os debates dessa temporada. Lembrando que o resumo do capítulo de hoje foi realizado pela Natália Machado, graduanda em Direito da Unirio, integrante do nosso projeto Feminismo Literário e que está aqui na parte técnica do nosso podcast. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e já corre lá no Instagram e passa a nos seguir no Feminismo Literário para receber conteúdos feministas elaborados com muito carinho e com técnica acadêmica. Se você já está nos seguindo, compartilhe esse vídeo com a galera toda para que as pessoas continuem continuem tendo uma educação feminista. Bom, meninas, agora é com vocês. Obrigada, Raíssa, pela apresentação. Estou aqui com a Lara, a gente vai falar sobre o capítulo 12, que é Igualdade entre os Sexos, Diferença e Dominação. E aí eu já vou entrar aqui no assunto, eu quero saber, Lara, como é que a MacKinnon ela enxerga a construção da desigualdade entre os gêneros e como que ela entende a efetividade das leis em relação a essa desigualdade? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Tá, bom, vamos lá. Essa é uma boa pergunta mesmo, assim, para a gente iniciar, porque nesse capítulo ela começa abordando como seriam as vidas e realidades das mulheres se os sexos, homem e mulher, fossem equiparados, fossem iguais. Bom, aí nesse contexto, ela diz que se os sexos fossem iguais, as mulheres não seriam submetidas economicamente, por exemplo, e bem como as diversas outras formas de função dessa desigualdade entre gêneros. E aí, em seguida, a MacKinnon contextualiza o assunto nos Estados Unidos. E ela faz isso junto com a perspectiva de fracasso de igualdade de gênero em um Estado, e aí é interessante que ela observa bem nisso, né? Um Estado assumidamente capitalista, mas que não admite ser machista ou patriarcal. E é importante a gente observar aqui que a Constituição estadunidense ela garante a igualdade de todos perante a lei, como a nossa faz, mas que, na realidade, não há essa garantia quanto aos direitos das mulheres serem iguais aos dos homens. E aí é curioso, porque a MacKinnon, ao discorrer sobre esse tema, ela diz que a lei é constitucional por interpretação e sua legitimidade é uma piada. E, assim, mostra a igualdade de gênero que o Estado estruturalmente patriarcal considera ser certa e desgarantir. Então, a gente não
fala, na verdade, a gente não observa, na verdade, uma verdadeira igualdade de gênero, né? A gente, uma igualdade de gênero equiparando com equidade, direitos entre gêneros feminino e masculino. E aí o texto, ela ainda demonstra, o curso desse capítulo, que essa igualdade entre os gêneros, isso é até dolorido de falar assim, ela diz que é inexistente, porque como construção machista ao decorrer dos séculos, há uma hierarquia de gênero. E nessa sexualidade, e nessa hierarquia de gênero, na verdade, a sexualidade ela é sempre erotizada, é sempre tratada como algo pecaminoso, desonesto, e acaba se tornando uma ferramenta de dominação masculina sobre as mulheres. E aí é importante a gente observar o seguinte também, que a sexualidade é em grande parte normatizada ali pelas leis penais, né, pelo criminal law. E, eventualmente, pelas leis de delitos civis, o civil law. E sendo normatizada em certos âmbitos do direito também, mas ela acaba que a sexualidade ela acaba não se tratando de nada de questões de igualdade, ela não entra nessa questão, nesse quesito, né? E isso se deve porque essa lei, estruturalmente, ela advém de pontos de vista masculinos. Então, assim, dizem que a sexualidade diz respeito à natureza e não tem relação com a arbitrariedade social, com as disparidades de relações de poder e com a discriminação sexual. E é óbvio, é evidente que isso não condiz com a realidade, né? Bom, então, é basicamente isso que ela começa falando nesse capítulo. Entendi. E eu achei muito interessante, Lara, que você falou sobre a sexualidade ser tratada como algo pecaminoso. E a gente vê que tem essa relação para a mulher, né? Para a mulher é uma coisa muito pecaminosa, mas para o homem é um espaço de liberdade, né? A sexualidade é um espaço de liberdade. E aí, como se isso fosse natural, não fosse algo arbitrário. É muito interessante isso. É um espaço de liberdade, um espaço também de demonstração de poder, né? Exatamente, Ela dominação, fala né? um pouquinho disso no capítulo também. É difícil ler isso, né? É dolorido, realmente, que nem você falou antes. É E dolorido. ela. É difícil. Esses vídeos são difíceis de fazer, mas são importantes, né? Essas análises que a gente faz. E a McKinnon, ela fala muito sobre lei de igualdade, né? Ela fala muito sobre... Geralmente se refere a precedentes judiciais em relação à 14ª emenda do Bill of Rights. Como é que a McKinnon, nesse contexto, ela define a diferença e a semelhança entre os gêneros, nesse contexto da lei da igualdade? Tá, bom. A igualdade e o gênero são tratadas como questões de semelhança e diferença, pelo que a McKinnon ela chama de lei de discriminação social. E é com base nessa perspectiva social e de direito que e isso é importante a gente prestar atenção, porque a igualdade é uma equivalência e não uma distinção. Mas, em contrapartida, o gênero é uma distinção e não uma equivalência. Então, é importante a gente observar isso. Até porque, e a gente tem que destacar isso, assim como ela observa na obra, o gênero é socialmente construído com uma diferença. E a lei de discriminação sexual limita a igualdade de gênero justamente por essa diferença doutrinária. Bom, ou seja, em suma, né, socialmente há a distinção do homem e da mulher pela diferença biológica entre eles, e legalmente é reconhecido que a mulher é discriminada com base no sexo, quando primeiro pode-se afirmar que ela é igual ao homem. Bom, com isso a gente observa o seguinte: há uma tensão entre o conceito de igualdade, tá, que pressupõe a semelhança, e o conceito de sexo, que pressupõe a diferença. E aí, com essa observação, a distinção ela é verificada principalmente num trecho em que a McKinnon diz que a diferença é encontrada na sociedade como conceito, significado de gênero e identificada na lei como limite da discriminação sexual. E aí, já no que tange a igualdade, ela deve ser sempre observada de forma comparativa, por semelhança, de modo que os gêneros eles devem primeiramente ser situados de forma semelhante pela legislação, em questão de circunstâncias e de estrutura física.
Então, a igualdade acaba por demandar que haja, por assim dizer, o tratamento de maneira igual para iguais, iguais esses que são os indivíduos situados de forma semelhante. Bom, e assim, deve testar, né, uma neutralidade de gênero. E como é que isso é feito? Assim, na figura da McKinnon, ela propõe, né, se atestar se uma mulher foi discriminada por seu sexo, é necessário que a gente verifique, que a gente pergunte ao homem, situado na mesma forma, se ele foi tratado da maneira semelhante à que a mulher viveu, por exemplo. Então, sendo homem, nesse caso. Então, a igualdade normativa, ela diz respeito à equivalência empírica, experimentada, com diferentes situações vividas que produzem resultados distintos que não necessariamente envolvem a discriminação. É uma observação que ela faz que é muito interessante. É mesmo. Eu acho muito importante quando ela fala da situação vivida. Ela sai desse campo teórico, né? Que muito se fala e pouco se produz, de fato. Então, nesse sentido, a gente observa que o gênero ele acaba se tornando um mecanismo de dominação, né? Em razão dessas diferenças biológicas que foram também manipuladas de forma XY a gerar essa dominação. Como é que a autora desenvolve esse conceito de dominação e como é que ela imagina que se pode combater? O que ela fala em relação a isso? Bom, bem, a McKinnon, em suas observações, ela afirma que a estrutura fundamental da sociedade é o gênero, e esse é determinante para a distribuição de poder. Então, visto que a sociedade ela considera a distinção entre os gêneros feminino e masculino como sendo somente biológicas, tanto a sociedade quanto as leis, elas criam diferenças arbitrárias e irracionais, né? Que a lei da igualdade de gênero procura combater. Bem, na ótica das mulheres, o gênero diz respeito muito mais a uma desigualdade de poder do que uma diferenciação, por assim dizer, que acaba imprecisa ou assertiva, dependendo muito da ocasião, obviamente. Então, assim, para as mulheres, o gênero é um estatuto social e acaba por se tratar de quem pode fazer o quê a quem. E com isso, é até curioso, a gente observa que o homem, por ter o poder, né, por ter poder demonstrado assim, um livre acesso à sexualidade da mulher, muitas vezes, em suas ações, os homens tentam definir o que é ser mulher, assim como o que a mulher pode ou não fazer. Isso é bem curioso a gente observar. Quando o assunto ele volta a ser a diferença, a gente observa que é um dos determinantes para a dominação, principalmente visto que as diferenças são definidas pelo poder. Então, isso se deve principalmente ao sistema patriarcal, que deu origem a esse conceito de diferença, é importante a gente ressaltar isso aqui, e é responsável por criar situações de opressão que impactam, e ressalto aqui, impactam negativamente a vida das mulheres. Então, assim, a gente pode dizer que a diferença ela proporciona a dominação do homem sobre a mulher, muito pelo poder que esse homem tem e pode exercer sobre as mulheres na visão machista da sociedade patriarcal. Então, com isso, é importante a gente verificar se a lei ocasiona dominação também para as mulheres, algo que é completamente contrário à realidade. Pois a discussão sobre a igualdade, o discurso legal, ignoram plenamente, completamente, o ponto de vista da mulher. E essa é uma verificação importante a gente fazer aqui. Verdade. O direito é masculino, né? Em sua origem. Na sua formulação, né? O plenário na sua origem e na sua execução, né? Na sua aplicação, especialmente na sua aplicação, a gente vê até hoje, né? Se fosse só na origem, a gente estava até que bem, estava até que menos mal, assim, em relação ao que a gente alguma vive. Coisinha, né? Passo de formiguinha. Algumas coisas. E é nesse sentido desses passos de formiguinha que a gente faz, a McKinnon ela chega a abordar a questão trabalhista de assédio sexual no trabalho. Será que você pode abordar um pouquinho e explicar para a gente como que a atuação da McKinnon
influenciou na mudança de paradigma da jurisprudência norte-americana? Porque também, especialmente no sistema deles, é muito importante, né, jurisprudência, que talvez quem esteja ouvindo não tenha muita noção, mas no sistema americano é diferente daqui, né? A jurisprudência, que são o conjunto de decisões passadas dos outros juízes, é o que mais importa. Eles se atentam muito à questão jurisprudencial. Bem, é importante a gente começar com o termo assédio, né? O termo assédio ele foi criado por cerca da década de 70, com ativistas da Universidade Cornell, e que utilizaram esse termo pela primeira vez durante uma sessão de negociação. E a McKinnon, ela foi de extrema importância para a gente delinear o pensamento sobre o assédio, principalmente na esfera do trabalho, né? Bom, e aí, para embasar essa situação, em um estudo feito em 1976, na revista Red Book, foi observado que 1/3 dos participantes da pesquisa achavam que a aparência era, e esse dado é chocante, assim, achavam que a aparência era tão importante quanto qualquer outra qualificação para ser contratado. E aí a McKinnon, ela expressa a angústia de mulheres ao observar que, em situações que o emprego melhor remunerado sempre vai, né? Esse sempre vai para as mulheres de melhor aparência. Então, ocorrendo muitas vezes as humilhações de ser creditada apenas por sua beleza, não por sua qualificação, ou o corpo, por sua beleza ou corpo, e acabam por ser sujeitadas a assédios e comentários obscenos de chefes e diversos outros homens que se consideram superiores pelo simples fato de serem homens. E aí, tais circunstâncias levavam a frequentes subjugações, né, de mulheres aos homens, em escritórios, fábricas, em vários outros lugares que a gente tivesse uma mulher trabalhando, onde se tinha uma mulher trabalhando. Bom, nesse contexto, a McKinnon, de forma cirúrgica e pontual, ela diz uma coisa que é até importante a gente citar aqui, assim. E ela diz basicamente que ela diz: as mulheres tendem a ser economicamente valorizadas, isso é chocante, economicamente valorizadas de acordo com as percepções dos homens de seu potencial para serem assediadas sexualmente. Isso é pesado, é real. E aí, dessa forma, fica claro que o assédio é um fato típico entre as negociações comuns e que acontece a todo momento, de forma persistente e incessante. E aí, a McKinnon ela deu uma atenção maior à ideia de assédio, explicando como o sistema jurídico pode e tem de lidar mais efetivamente em casos de assédio e discriminação sexual. Então, a visão da McKinnon se baseou na ideia de que o assédio sexual enxerga e estimula a desigualdade das mulheres. Bom, mas é interessante a gente trazer aqui trazer a pauta, né, trazer a discussão que somente 7 anos depois da publicação da sua obra, que foi Sexual Harassment of Working Women, em 79, o Supremo Tribunal norte-americano ele reconheceu o assédio sexual como uma forma de violação do título 6 do ordenamento legislativo dele. Então, o caso foi Banco Meritorious Savings versus Vinson, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse caso, uma funcionária do banco ela alegou que o vice-presidente da empresa a forçou por diversas vezes. E é interessante que essa é a primeira vez que o Supremo Tribunal reconheceu. Então, por diversas vezes, o vice-presidente da empresa obrigou ela a fazer sexo com ele, a estuprou e a tocou impropriamente, né? Então, nesse caso, o tribunal, por unanimidade, pelo menos isso, né, decidiu que o assédio resultando em ambiente... O assédio acaba por resultar, por proporcionar, por formar ali um ambiente de trabalho hostil, que esse era, portanto, ilegal e discriminatório. Bem, é uma observação que a McKinnon tem essa importância, então, no debate sobre assédio sexual, principalmente no contexto norte-americano. Entendi. É peculiar, né, Lara, que a gente vê isso. Eu tenho uma história
de uma conhecida muito próxima minha, que trabalhava num lugar e ela não foi exatamente uma história de assédio sexual, mas foi um assédio de qualquer jeito, né? Foi uma discriminação. Ela teve que ocupar o espaço do chefe enquanto o chefe viajava. E ela falou com alguém que era colega dela, né? E que geralmente estava de igual para igual. Mas como ela estava no lugar do chefe, ela estava numa posição de superioridade ali. E ela falou: Fulano, será que você pode fazer isso aqui para mim e tal? Coisa que era, enfim, trabalho normal. Você sabe o que ela. Sabe o que ela ouviu, Lara? O que ela foi forçada a ouvir? Ela foi forçada a ouvir o seguinte: eu não aceito ordem de mulher. Século XXI. Estamos vendo ainda pessoas falando esse tipo de coisa. Não aceito ordem de mulher. Eu já vi isso acontecer também. Não foi comigo, mas foi com uma colega. Você viu a situação? Você estava lá? Mas a mulher, quando ela ocupa uma posição de poder, ela é sempre vista como... A gente tem grandes exemplos disso assim na mídia, que a mulher, quando ocupa uma situação de poder, ela é sempre motivo de chacota, né? E críticas duríssimas, né? Ela ocupa, é sempre objeto de críticas duras que não seriam feitas a homens, né? E é sempre motivo de chacota. Isso é importante a gente ressaltar também. É mesmo. E também, se a pessoa faz um bom trabalho, né, reconhecida, ganha uma promoção, algo do tipo, certamente que ela fez algum favor ali sexual para alguém, para conseguir aquilo. Mas é um pouco isso que a Maki não trata nesse capítulo, né? Quando ela fala que a mulher ela acaba sempre sendo creditada ou pela sua beleza ou pelo seu corpo. Então, antes de eu achar que a mulher ela alcançou esse resultado, esse reconhecimento, porque ela teve um trabalho, ela teve um bom desempenho, ou porque ela tem... Não, provavelmente porque ela é bonita, deve ter tido uma conversa com o chefe. E a gente escuta isso ainda hoje, isso é muito comum. Triste, assim. E é importante a gente ressaltar também aqui que às vezes a gente escuta isso de irmãs, né? De outras mulheres. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer, é um debate que a gente tem que ter presente no nosso dia a dia, que a Maqui não trouxe, poxa, há quantos anos, na verdade. E ainda super atual. É uma discussão, é um trabalho constante, né? É um trabalho constante de revisar e estar atento e forte, ver o que está acontecendo. Então, os passos de formiguinha, né? Que a gente estava falando. Famoso passo de formiguinha. Lara, muito obrigada por vir aqui e dar essa aulinha pra gente. Discussões que sempre são atuais, né? Muito obrigada por vir aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a quem está assistindo até agora. E aproveitando para fazer o nosso merchan, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem não seguiu o Instagram, siga, que a gente tem muito conteúdo legal, muito conteúdo didático, com várias reflexões, várias histórias interessantes, projetos atuais. Tem muita coisa mesmo, muito conteúdo. Então, vamos junto aí, vamos descobrindo mais coisa e revisando, olhando para trás, olhando para frente. E é isso aí. Valeu, galera.